Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. E graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa lição de número 13, a lição de adolescentes, que tem como título O Valor do Conhecimento e da Sabedoria, que nós iremos estudar já neste dia 25 de dezembro de 2022, a nossa última lição do ano de 2022. Peço as orações dos santos, acreditamos que a oração do justo pode muito seus efeitos. Continue orando por mim, orando por minha família, ore para que possamos continuar com esse projeto aqui da Escola Bíblica Dominical. E também não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o seu legal, comenta, que isso também é muito importante para nós. Vamos propagar a palavra do Senhor compartilhando para a glória do nome do Senhor. E esta última lição do dia 25 de dezembro de 2022 vai falar sobre conhecimento e sabedoria, a importância do conhecimento e sabedoria, de onde vem todo o conhecimento e toda a sabedoria que vamos aprender no dia de hoje. E também damos graças a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que têm assistido o vídeo, que têm comentado, que têm compartilhado durante este ano de 2022. Vamos continuar orando para que o Senhor continue nos dando graça para permanecermos fazendo a obra que é dele, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 2023, que Deus nos ajude a permanecermos firmes nesta grande obra que a gente sabe que não é fácil, mas Deus é que dá a sustentação. O tópico de número 1 diz que Deus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Aqui, Provérbios capítulo 2, versículo 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Então, toda sabedoria humana, quem dá é Deus, porque foi Deus que criou o homem. E quando Deus ele criou o homem, Deus criou o homem dotado de sabedoria, dotado de entendimento. Por isso que o homem, ele é um animal racional, que ele tem essa capacidade de discernimento, capacidade de raciocinar. E a sabedoria do Senhor, que excede, que Deus, na verdade, é a fonte, né, de toda a sabedoria. E essa sabedoria Deus tem nos dado. E a gente vai ver aqui ao longo da lição que Deus, além dele nos dar essa sabedoria, nos capacitar para usarmos da melhor forma, principalmente na obra de Deus. Mas muitos têm usado uma determinada sabedoria em coisas que desagradam, coisas que abominam, coisas que afastam o homem de Deus. Mas não, todo o dom que você tem, a sabedoria que você tem, é preciso que você use para o engrandecimento do nome do Senhor. Porque Salomão ele escreveu: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A gente vê que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o princípio. Então, a gente vê que quem é sábio teme a Deus. Quem é sábio, ele teme a Deus. Porque sabe que Deus é o Criador, Deus é a fonte. Emana tudo de Deus. O poder para fazer, desfazer, vem tudo de Deus. Conhecimento não é o conceito contrário à fé em Deus. Muita gente pensa que conhecimento é possuir esse entendimento que é contrário à fé. Não, o conhecimento não é contrário à fé em Deus. Antes, ele é uma dádiva
que vem do próprio Senhor. A palavra orienta a busca pela sabedoria. Provérbios 4:7. Orienta-nos a buscarmos cada vez mais sabedoria. A história que lemos no texto base da lição mostra claramente a importância da compreensão intelectual. Aí qual é o texto base da lição? Provérbios, tem a leitura bíblica, Daniel 1, 3-7 e o 17-20. Ali onde Daniel precisou, ele tinha nessa sabedoria, mas ele precisou adentrar na Babilônia, que ele foi convocado, onde chamou os mais sábios para estar ali servindo ao rei, e Daniel foi um dos que estava ali servindo ao rei da Babilônia, porque ele era alguém diferenciado no meio do povo. Então, aquela sabedoria serviu para que Daniel estivesse ali na Babilônia honrando ao Senhor. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens quando foram levados cativos de Judá para a Babilônia. Lá eles participaram de um tipo de processo seletivo para servir à corte. Então ele passou nesse processo seletivo, porque ele tinha essa sabedoria de Deus. E ali ele honrou o nome do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado ali na Babilônia por esses 3 jovens mais Daniel, por esses 4 jovens. Então, a sabedoria que nós exercemos diariamente, sempre o foco tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. O homem sábio glorifique o nome do Senhor. O homem erudito glorifique ao nome do Senhor. O outro ponto, aqui, entretanto, o conhecimento de Daniel não se limitava à esfera humana. Ele tinha intimidade com Deus e uma vida de oração. Deus lhe deu um dom e um chamado, e assim Daniel, além da sua profissão, exerceu sua vocação ministerial e foi um grande profeta. Daniel sempre reconheceu que todo conhecimento e sabedoria humana ou espiritual vem de Deus. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos entendidos. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido, porque nada foge do controle de Deus. Então, é necessário eu ter conhecimento de que toda sabedoria emana de Deus. Deus que dá sabedoria, sabe, ciência ao entendido, mas às vezes o homem soberbo possui sabedoria e não reconhece que a sabedoria vem de Deus. Então é a soberba dentro no coração do homem, mas longe de nós, mas que nós possamos a cada dia mais compreender, testificar e afirmar, propagar que a sabedoria vem de Deus. Tópico 2 da lição. A Bíblia mostra o valor da sabedoria. Uma das características da sabedoria é que ela vem acompanhada da prudência e do bom senso. A gente vê isso em Provérbios 8, 12, 13 e 16. Nós devemos buscar adquirir a sabedoria e a inteligência, porque elas valem mais do que o ouro. Feliz e abençoada é a pessoa que adquire o conhecimento. A Bíblia diz que a pessoa sábia é aquela que está sempre pronta para aprender. Pronto, esse é o verdadeiro sábio, que sempre está pronto para aprender. Aquele que chega para vocês e diz assim: olha, eu já sei de tudo. Eu não gosto de participar da escola dominical porque eu já sei, já conheço a Bíblia. Esse não sabe de nada. Então, o sábio, ele sabe que sempre necessita aprender. Sempre necessita aprender. Porque não existe nenhum sábio que não necessite de aprender. O sábio sempre precisa aprender alguma coisa. E também não existe nenhum ignorante que não sabe ensinar. Ninguém pode dizer assim: eu sou ignorante, eu não tenho conhecimento nenhum. Não, você sabe ensinar alguma coisa. Salomão foi o homem que buscou a sabedoria. Pouco tempo depois ele assumiu o trono de Israel. Teve uma experiência com Deus. O Senhor perguntou para ele o que ele queria. E ele falou que queria sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Deus deu sabedoria para ele entrar e sair no meio do povo, para governar. Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu tudo, porque Salomão ele soube pedir. E Deus também nos ajude a sabermos pedir como Salomão pediu. Desta forma, Salomão se tornou o homem mais sábio
e a sua fama se espalhou por todas as regiões vizinhas. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções. Falou sobre a diversidade de plantas, de animais, autoridades do mundo. Ficaram interessados em enviar representantes para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, a sabedoria, quem deu foi Deus. Então, Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser exaltado pela sabedoria dada aos homens. Então, sabedoria, ciência, conhecimento, você tem conhecimento de determinada coisa. Não, eu tenho conhecimento de fazer aqui uma redação. Então, eu tenho sabedoria para saber administrar. Então, a gente vê o que é sabedoria e conhecimento. Conhecimento é entendimento, aquilo que você sabe, ciência, aquilo que você sabe fazer. Essa é o conhecimento. E a sabedoria? Sabedoria é eu saber exercer a prática do conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para exercer essa prática. Então, eu preciso ter sabedoria para praticar a minha ciência. Tudo que eu sei, tudo que eu entendo. Então, as duas andam juntos, porque é necessário uma completar a outra. Se você tem toda a ciência, mas você não tem sabedoria para ensinar, sabedoria para passar, então você vai ficar com aquele conhecimento preso dentro de você. E o conhecimento preso nada adianta. Você não ajuda, não contribui a ninguém. Mas quando você tem conhecimento, você tem ciência, e você tem a sabedoria para passar isso para as pessoas, você tem a sabedoria para agir, você tem a sabedoria para fazer com que as pessoas compreendam, você tem a sabedoria para, na hora certa, se aplicar. Então, isso tudo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Nós podemos fazer como Salomão e pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele é a fonte do verdadeiro conhecimento. A falta do conhecimento é perigoso e pode causar muitos males entre o povo de Deus. Oséias 4,6, que o meu povo perece por falta de conhecimento, falta de ciência, falta de entendimento da palavra, falta de entendimento de Deus. Isso adquire como? Pesquisando, adquire buscando, adquire lendo esse tipo de conhecimento, né? Precisamos buscar o entendimento correto na vida com Deus através da Escritura e da oração. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lê, então mais a gente vai adquirindo sabedoria, conhecimento e sabedoria. Tópico 3. O propósito do conhecimento. A inteligência, a sabedoria, o conhecimento e a capacidade técnica que venhamos a possuir deve ser consagrada ao Senhor, foi o que eu já disse anteriormente, e disponibilizado para o serviço do rei. A Bíblia mostra homens e mulheres que foram capacitados, diversos, e que serviam a Deus. Vejamos, Sifra e Puá, aquelas duas mulheres hebreias no Egito, que estavam ali, aquelas duas parteiras, que Faraó oprimia, que mandou matar todas as crianças, mas elas usou ali de sabedoria para manter as crianças vivas. A gente vê Bezalel e Aholiabe, que Deus deu sabedoria para que ele viesse fazer a construção do templo. Asaf, um importante músico, compositor na época de Davi, que Deus também agraciou com a sabedoria. Urã era um dos artífices, especialista no trabalho com bronze, que a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria e entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Ele era hebreu, mas morava em Tiro. Ao ser chamado pelo rei Salomão para atuar na construção do templo do Senhor, veio imediatamente. Então, ele veio ajudar e contribuir para a obra do Senhor. E a conclusão, precisamos compreender que as habilidades incomuns e conhecimentos admiráveis vêm do Senhor e devem ser usados para glorificar o nome do Senhor. Vemos nesta lição alguns exemplos bíblicos disso. O Senhor também deu os dons e capacidade a você. Descubra suas competências e inteligências e coloque-os a serviço de Deus. Então, por certo, você tem alguma coisa para ensinar. Você tem ciência de alguma coisa. Então, deixe Deus usar você com esse conhecimento que Ele te deu e que a sabedoria que você possa fazer com que esse conhecimento chegue até as pessoas, que contribua para o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe poderosamente e para o ano, se Deus permitir, estaremos novamente aqui para passarmos a nossa lição. Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma dica, sugestões,
faz aí nos comentários que de bom grado eu irei receber. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que esse final de ano seja repleto de felicidades, bênçãos, esperanças, fé e providência de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.